Olá! A robótica, para muita gente, parece assunto de ficção científica, mas, na verdade, ela já faz parte do nosso dia a dia, mais do que se imagina. E, para além das aplicações industriais e tecnológicas, ela tem sido utilizada com sucesso na educação de crianças, adolescentes e jovens. O Brasil tem se tornado referência internacional nessa área. Somente no ano de 2018 ficou em primeiro e terceiro lugar no Campeonato Mundial de Robótica na categoria First Lego League, em Houston, nos Estados Unidos. Recebemos agora o diretor de operações do Serviço Social da Indústria, Paulo Moll, que irá nos falar sobre a sua experiência com a robótica nas escolas do SESI pelo Brasil. Obrigado, Paulo, pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Então, essa área de ensino, a robótica, ela normalmente está muito associada às áreas de ciências exatas, como matemática, física, ou sendo muito voltada para a engenharia. Mas o ensino da robótica leva os alunos muito além disso, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência. A prática da robótica ela é bem democrática, e isso eu acho extremamente importante. Talvez, num primeiro momento, a gente possa imaginar que apenas os alunos que tenham mais facilidades em matemática, ciência e engenharia se aproximem dos torneios de robótica. Mas quando a gente analisa e vê o que acontece nos torneios, ela é muito mais democrática do que se percebe. Porque, na verdade, é um projeto que envolve 8 alunos, 10 alunos em cada time, em que cada um tem tarefas que são muito diferentes. Então, tem um que vai montar o robô, mas tem outro que vai pensar no design, outro vai pensar nos materiais, mas também tem aquele que vai apresentar o projeto, que precisa ser alguém que tem uma oratória muito estruturada. Vai ter aquele que vai ficar responsável por fazer a tesouraria daquela equipe, porque, além de todos os gastos, tem parcela dos recursos que os próprios alunos eles buscam. Então, promovem festas e tudo mais para garantir recursos para os seus times. Então, é muito diverso e, na verdade, o que eu percebo é uma festa muito grande e com uma participação muito forte de meninas, que eu acho muito legal, que as pessoas também pensam que robótica é coisa de meninos. Também, mas, por exemplo, no ano passado, nos times que ganharam o terceiro colocado mundial, foi um time composto no ano passado só por meninas, né? As Jedi, elas se vestiam de princesa Leia e tal, então era uma coisa muito divertida. Então, é aprender ciência, matemática principalmente, mas tem outras habilidades que também são requeridas e com muita alegria. E esse caráter lúdico, né, de as crianças montarem um time, darem nome para o time, isso gera todo um envolvimento emocional das crianças com o projeto, que acaba estimulando o próprio estudo mesmo, né, a própria pesquisa. Sim, tem um comprometimento pessoal que é extremamente importante. Então, uma conexão, quando eu olho para essas crianças que trabalham em robótica e começam a participar dos torneios de robótica, eu consigo imaginar ali, prever profissionais muito bem preparados, por várias razões. Primeiro, porque tem um desafio que precisa ser concluído, que é a construção de um robô que terá algumas atividades. Então, ou seja, a cada temporada, os robôs precisam ter algumas funcionalidades, eles precisam desenvolver esse projeto. Então, dar concretude a um projeto é importante. A partir dali, imaginar quais são as possíveis soluções. E como é um grupo grande, você vai ter, obviamente, vários caminhos a serem trilhados. E o time ele tem que chegar a um denominador comum. Então, é outra habilidade que precisa ser muito desenvolvida entre eles. Falar, mas também ouvir. E entender qual que é o melhor caminho e entre eles a chegarem a uma conclusão. Então, isso é extremamente importante. Isso coisas que são necessárias no mercado de trabalho. Sim, desenvolve a capacidade de negociação. De negociação. E as pessoas já começam a entender muito claramente, principalmente no mercado de trabalho atual, que você pode ser um gênio, mas ninguém trabalha sozinho. Existe uma rede, uma conexão muito grande com outras pessoas. Os projetos eles são coletivos. E trabalhar em projetos que têm uma entrega e que você trabalha de maneira coletiva faz com que você tenha que desenvolver uma relação interpessoal que é muito importante. Fora valores morais que são extremamente relevantes. Na edição passada eu fiquei profundamente tocado, por exemplo, com o caso de um aluno que no meio do processo faleceu, um menino de 14 anos, com câncer e tudo. E perceber como o time resolveu se estruturar para tocar aquela questão. Quer dizer, era uma pessoa importante que tinha deixado e ali foi uma situação ainda mais forte para que eles pudessem resolver o projeto e concluir de maneira mais bonita. E no final fizeram uma homenagem àquele ente que tinha saído, que era o grande amigo. Então, isso faz parte da vida, essas perdas, esses ganhos, adversidades,
e a maneira como eles trabalham de maneira estruturada. Então, a robótica, de fato, transforma a vida de pessoas, transforma a vida desses alunos. Essa característica do ensino de robótica, da prática da robótica, do desenvolvimento desses projetos, envolve essa questão da integração dos alunos, que é muito importante. E também, dentro do processo industrial que a gente vive hoje, um dos aspectos que tem a ver com esse ponto que você colocou, que fala sobre o profissional do futuro, essa capacidade de integração, acontece na indústria que é a chamada indústria 4.0. E esse ramo específico da robótica está muito ligado a essa nova configuração, a essa nova realidade da indústria, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse conceito de indústria 4.0 e como a robótica e esse ensino da robótica com os alunos se relaciona com essa nova realidade da indústria? O mais importante, o torneio de robótica, ele faz com que o aluno ele comece a participar e experimentar o que é essa nova indústria. Então, tem a possibilidade de desenvolver habilidades que são extremamente importantes para essa nova indústria que constrói, tá? Então, por exemplo, nessa última edição que teve agora, em março, do torneio de robótica, além das categorias do FLL e FTC, que são categorias de robótica, a gente trouxe Fórmula 1. Quer dizer, os alunos tinham que construir protótipos de carro de Fórmula 1, mas eram protótipos que andavam 90 km por hora, coisa muito forte. E aí o que acontece? Uma coisa que chamou a atenção, que no caso da Fórmula 1, eles tinham que construir um carro, e aí tinha que entender quais eram as propriedades físicas para que um carro andasse mais rápido. Então, eles entraram para saber, olha, uma tintura rugosa, uma tintura mais lisa, ela vai ter uma melhor performance. De que maneira eu estabeleço as formas geométricas para que eu tenha um desempenho melhor? Aerodinâmica. E mais do que isso, os alunos entraram, aí eu percebi que é uma característica super importante da juventude, que conecta demais com a indústria 4.0, que é a iniciativa. Então, eles precisavam saber assim, olha, eu quero ver como é que isso trabalha em termos de velocidade. Eu preciso criar um túnel de vento, que é algo super complexo. Os meninos tiveram dúvida, foram na internet, viram como é que construir um túnel de vento, e eles, alunos do 2º grau, né, agora ensino médio, estruturaram e criaram eles próprios um túnel de vento para ser um teste para os automóveis dele. Estou falando de alunos do ensino médio que nunca tinham ouvido falar de túnel de vento, entraram na internet e começaram a construir porque isso melhoraria a performance. Isso é a conexão com a indústria 4.0. É você se preparar não para algo que seja específico, mas eu estar pronto para qualquer tipo de desafio. Eu tenho um determinado problema, eu tenho que achar a solução. Para resolver esses problemas, eu preciso ver quais são os caminhos e, a partir dali, é ter autonomia para achar as soluções. Esse é o comportamento que é fundamental para a nova indústria. Muito possivelmente, né, já tem estudos que mostram isso, que daqui para frente eu posso ter talvez 2, 3, 4 profissões na minha vida, porque o mundo está crescendo e avançando de maneira exponencial. Então, o que eu tenho que estar preparado é o tempo todo para me reconstruir, saber que os desafios são novos e eu preciso me desenvolver dessa forma. Então, o aluno da robótica, ele já começa a entrar nesse mundo, em que tem um desafio que ele não conhece, ele entra lá sem saber qual que é o desafio e ele tem que buscar as soluções para aquilo. Então, isso é que conecta esse aluno à questão do mercado de trabalho, da indústria 4.0, dentro de um modelo em que prega muito a questão da ética, da questão... É muito bonitinho ver eles competindo. O tempo todo é torcer pelo sucesso do outro e nunca... Óbvio que você vai ficar triste se você não ganhar, mas sempre aplaudindo, sempre colaborando com o resultado do outro, ouvindo, tendo respostas que são bastante respeitosas, uma conversa que seja respeitosa. Então, isso prepara, de fato, as pessoas para esse novo mundo que a gente quer construir. Já é uma competição positiva, né? Não é aquela competição predatória de ganha-perde, né? É uma competição com a ideia do ganha-ganha mesmo. No caso da robótica, eles são avaliados por 4 perspectivas. Uma delas é exatamente a questão dos valores morais. É saber de que maneira eles se organizaram, quais são as formas que eles desenvolvem dentro de padrões que sejam éticos. É como se fosse o fair play. Então, eles têm que mostrar de que maneira eles trabalham de maneira ética, responsável, ouvindo as opiniões dos outros. Então, isso é um dos componentes fundamentais para eles conseguirem conquistar o torneio. Não só a construção do robô, não só o desempenho do robô, não só o projeto que eles fazem, mas também de que maneira eles desenvolvem o projeto de maneira respeitosa. Então, o ponto é o seguinte,
Será que tem bullying quando tem menina? Não pode ter. Será que o time consegue ouvir bem todas as informações e todos os comentários que vêm de todas as pessoas? Como é que eles fazem a triagem de todas as sugestões que são colocadas? Existe um fórum, existe um comitê para debater todos esses processos? Então, esse tipo de assunto, como é que eles fazem a gestão dessas informações, de que maneira eles estabelecem uma forma respeitosa de interlocução entre eles, isso tudo eles têm que mostrar para os juízes e faz parte, é 25% da pontuação para conquistar o torneio. Tem bastante peso, então. Muito peso. É interessante esse aspecto que você colocou, porque talvez para um leigo, para quem a gente que está de fora, imagina que o ensino da robótica seja uma coisa simplesmente, eminentemente prática, de pegar e fazer. Mas tem toda uma parte de pesquisa que envolve os projetos. Então, é dado um desafio e como eles vão ser resolvidos, você começa por uma fase de pesquisa e aí entra também essa questão dos times, né? Das diferentes habilidades, aquele que tem mais facilidade com a pesquisa, aquele que é mais da parte de execução. Como é que eles se organizam para isso? Tem a mentoria que vai observando as habilidades de cada um ou eles mesmos vão descobrindo entre si os próprios alunos? É muito interessante. A cada edição é estabelecido um tema. Por exemplo, esse ano, por ser 50 anos da chegada do homem à Lua, o tema foi no espaço. Então, eles tinham que pensar em algum projeto que fosse voltado para o espaço, né? Eu fiquei até mais preocupado que ano passado era água, talvez um tema mais afeito à realidade dos meninos, mas estava falando do espaço. E aí foi muito interessante que nessa edição, como ano passado nós somos campeões mundiais lá em Houston, na categoria de 9 a 14 anos, isso chamou a atenção do pessoal da NASA. Então, um dos diretores da NASA veio acompanhar o nosso torneio mundial aqui. E ele ficou muito surpreso em ver os projetos que esses meninos fizeram para a questão do espaço. Sendo que alguns projetos, eles são, de fato, possíveis de ser vendidos, inclusive para a NASA. E ele estava extremamente impactado com o nível de profundidade com que os meninos fazem os seus projetos. Chegando, inclusive, a protótipos. Então, um deles estava assim, como é que eu faço o reaproveitamento do material à base de borracha que tinha lá? É uma coisa específica que tinha para se colocar. Então, eles começaram a pesquisar a vida do que seria a questão do espaço. Um estava preocupado em como é que o astronauta escova dente. Então, ou seja, eu vou criar uma pasta de dentes específica para um astronauta. Chega nesse nível de produto. É um exercício de imaginação muito forte também, né? Um estava preocupado com a questão do astronauta. Será que o astronauta sofre depressão por ter poucas pessoas para se relacionar? Então, ele criou um jogo interativo. Muito interessante. Ele pegou uma tecnologia que já existe, né? E ele simulou um jogo, tipo como se fosse um jogo de xadrez, em que você joga e tem alguém. Eu estou numa espaçonave e alguém na Terra pode ser o meu pode estar jogando parceiro. Com ele. Então, ou seja, está preocupado com a questão psíquica do astronauta. E aí começam a pensar dessa maneira. Então, isso é muito interessante. É livre, porque ele pode pensar em vários aspectos dentro desse escopo. E aí começa todo o processo. O feedback que eu tenho das escolas é algo muito interessante, porque os alunos vão num determinado nível de perguntas que os professores não estão preparados para responder. Então, o que eu percebo na escola é, o aluno, quando ele entra no torneio de robótica, ele puxa para cima o nível de aprendizado da escola, porque ele começa a pressionar o professor para situações em que o professor não está preparado, porque são perguntas muito específicas e ele quer uma ajuda muito qualificada do professor. Então, ele também coloca o professor nessa indústria 4.0, que é de ir para uma sala de aula e ter perguntas que ele não está preparado para responder, ter a humildade de saber, não sei, e agora eu vou pesquisar junto com vocês para chegar a usar uma solução. Essa é a ideia do futuro, essa é a indústria do futuro, essa é a escola do futuro, em que talvez o professor chegue na sala de aula sem ter todas as respostas. Isso cria até um novo paradigma, dentro da educação, né? Exato, e um torneio de robótica, ele chega exatamente a esse tipo de ação. Porque, sim, na verdade, eu tenho que chegar a um determinado produto. O caminho eu não sei qual é, mas eu preciso ter um produto. Eu preciso de um tutor. O tutor, geralmente, é o professor da escola. Nem sempre é o professor de ciências, a maior parte, sim, mas às vezes tem professor de história, às vezes é o professor de português. Depende, mas a maior parte dos professores de ciências. Mas mesmo eles não estão completamente preparados para isso. Aliás, não estão. E são os alunos que acabam puxando esses professores para
os projetos e eles vão entrar em coisas que eles jamais pensaram na vida. Então, isso é interessante. No ano passado, no caso da água, eu lembro de protótipos, o aluno criando um bebedouro em que ao se tomar água, você não tinha o contato da sua saliva com o bico onde saía a água. Então, o menino foi e desenhou o protótipo e ele chegou com muito bonitinho, um plano de negócio. Se eu fosse vender, custaria tanto. E lá pelas tantas, o menino estava vendendo para mim o projeto. Então, ele estava desenvolvendo uma outra habilidade que era completamente diferente do que você imagina na robótica, que era a habilidade de convencer alguém a vender o seu produto. Muito legal. Então, nesses poucos exemplos aqui que a gente está tratando, já mostra bastante dessa multidisciplinaridade. Sim. Né? Realmente não é uma área do ensino ou um instrumento de ensino que vai ficar focado apenas nas ciências exatas. Né? A gente já falou assim, de questões psicológicas, agora questões até ambientais. Sim. E agora, né, esse exemplo de um aluno que começa num projeto de robótica a despertar talvez aí para um futuro empresário, né, um negociador. É isso, na verdade a robótica ela é multidisciplinar e esse é o grande barato e tem espaço para todos, para absolutamente todos. Ela é extremamente inclusiva. Óbvio que talvez aquele que tenha mais capacidade ou que esteja mais afeito às questões da tecnologia é o cara que vai estar na montagem do robô. Talvez vai estar mais ali no núcleo da... Exato. Uhum. Mas ele de nada faria se não tivesse toda uma equipe do lado tratando da questão do projeto, vendo como é que seria a venda desse produto. Eu tenho que explicar o que o meu projeto faz de maneira muito estruturada. Muitas vezes aquele que está montando o projeto, ele tem dificuldade de se expressar, ou não se expressa tão bem quanto uma outra pessoa que entendeu o projeto, talvez não saiba tantos detalhes quanto ele, mas o que ele sabe, ele consegue expressar de maneira muito clara. Então, cada um tem o seu espaço ali dentro. Todos vão ter o seu papel. Exatamente. Agora, essa questão da idade, né? No caso do campeonato de robótica, existem as diferentes categorias, né? Sim. Tem o First Lego League, daí tem o First Tech Challenge. Isso. E eles são definidas, essas categorias são definidas de acordo com a faixa etária, de acordo com a etapa do ensino. A partir de quando e até quando esses campeonatos, em termos de faixa etária, qual é o espectro que pega esses alunos aí que participam do campeonato? Nos torneios mundiais, eles se dividem basicamente em 3 categorias, né? Esse que a gente acompanha, que é o maior do mundo, tem o First Lego League, que é a categoria mais júnior, em que pega alunos de 9 até 14 anos. É o que estaria mais relacionado hoje no Brasil com o ensino fundamental. Tá? De 9 até 14, 9 a 14, até alguns países até 16. Né? Uhum. Bem cedo, né? Então, ou seja, são projetos que são feitos de Lego, em que eles são 100% autônomos. Então, ou seja, tem um cumprimento que tem que ser feito dentro de uma pista e o objetivo é que o robô ele faça algumas atividades pré-definidas. Então, ele tem que estabelecer e criar aquilo ali dentro, junto com as pesquisas e tudo mais. Tem um outro intermediário, que é o FTC, que é para alunos que basicamente estão no ensino médio. Ele já vai para alunos de 12 até 18 anos. Que aí ele é mais complexo, aí já não é mais Lego, são peças de metal, os robôs são maiores e tem tarefas que são muito mais complexas. Até chegar no nível Master, que é o FRC, que aí sim são robôs de 60 quilos, e aí transcende a questão dos 18 anos. No caso dos Estados Unidos, esse é o grande torneio que se tem, então é o maior deles. Inclusive, o campeão do FRC ele é recebido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos. Os torneios lá são grandiosos, os astros de Hollywood fazem a locução dos torneios, então, e muito focado para ali. E com forte apoio das empresas nacionais e das universidades americanas, porque eles percebem que esse aluno que tem um forte comprometimento com a agenda de robótica, muito possivelmente serão os melhores funcionários das empresas e excelentes alunos nas universidades. Então, o que a gente vê, da mesma forma que você tem no futebol os olheiros, o que você tem lá nesses torneios são vários diretores de P&D das grandes empresas de olho nesses times para saber quem são as pessoas que eles vão colocar recursos e aportar recursos para que possam desenvolver os projetos. Da mesma forma, as universidades americanas, que elas querem trazer esses alunos para estudarem lá. Então, são projetos bem interessantes. E o nosso objetivo é que
no ano que vem, em 2020, a gente já faça a primeira edição de um aberto na área do FRC, que são os robôs maiores, que o grande objetivo nosso é fazer com que os nossos alunos no Brasil comecem a operar robótica nesses modelos mais profissionais e entrem agora no mercado internacional. E como é que está essa relação? O SESI talvez seja um dos grandes patrocinadores do ensino da robótica, um dos grandes incentivadores do ensino da robótica. Existem outras instituições de ensino e, mais do que isso, como é que está o relacionamento com toda a iniciativa privada e até com o setor governamental para gerar essas parcerias, como esse exemplo que você acabou de citar aí do First Robotic Competition, né, que é o top da competição mundial de robô nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa parceria ou esse comprometimento de diversos setores também está acontecendo? Vamos lá. O SESI é o operador oficial dos torneios de robótica aqui no Brasil. Então, nós temos a parceria com a FIRST, que organiza no mundo, nos Estados Unidos, e é o parceiro mundial, e o SESI é o operador nacional. Então, como é o operador nacional e por quê? Porque a gente escolheu, como o SESI é uma instituição voltada para a indústria, a nossa escola também é voltada em grande parte para o ensino de ciências, matemática, engenharia, então esse é o nosso diferencial. Então temos muitas das nossas escolas, nós patrocinamos e estimulamos que os nossos alunos façam a robótica. A robótica está presente em toda a escola do SESI, ensino fundamental e ensino médio. E participar dos torneios de robótica, nós estimulamos que os nossos alunos participem por conta de todos os desempenhos favoráveis que possam ter. Mas os torneios são abertos, não são só para o SESI, tem alunos das escolas públicas, escolas particulares que também participam. Onde é o ponto? Na verdade, participar de torneios é algo que é mais caro. Então, muitas vezes as escolas têm dificuldade de aportar recursos ali dentro. Porque, na verdade, está falando aqui, para participar do FLL, o kit do FLL para participar, ele custa $2.000. E o que acontece? Então, além dos $2.000, ainda tem um problema na importação, que no governo brasileiro ainda cobra o imposto como se fosse brinquedo, quando, na verdade, isso é um serviço educacional. Então, acaba ficando muito caro. Então, muitas escolas acabam não participando pela questão do custo. Embora eu diga muito claramente que os benefícios superam muito os custos que são colocados dentro do processo. Então, nosso objetivo é estimular cada vez mais e mais escolas para que possam participar desses torneios, para que a gente possa, de fato, criar uma geração aí de alunos que estejam conectados com a robótica, que participem dos torneios, que possam dar vazão a todos esses conhecimentos. Mas o SESI, eles têm talvez uma presença maior porque ele é o operador oficial. Está bem. Bom, eu agradeço muito a sua presença, agradeço a entrevista e espero que o ensino da robótica continue trilhando aí esse caminho de sucesso. Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade. E obrigado também a você que nos assistiu. Para rever essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/tv, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para a nossa ouvidoria 0800 61 2211. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.